Hello everybody! E aí pessoal, tudo bem? It's me, Thales. This is my channel about English language. Esse é o meu canal sobre ensino do inglês. Este vídeo é daquela série, Daquela série que o meu canal já tem de leitura comentada, em que eu trago um texto da internet, De algum site de notícias americano, britânico, ou seja, direcionado aos native speakers, aos falantes nativos do idioma, a fim de explorar vocabulário, gramática e outras cositas mais. Então eu pego a matéria, a gente vai explorar a matéria, eu vou ler a matéria junto com vocês. Geralmente eu seleciono o highlight, o título da matéria, que eu julgo ser interessante, alright? Let's get going, vamos começar? Hoje nós vamos falar sobre esse texto aqui. Eu achei interessante o título e a gente vai ver do que se trata, tá? É no site da CNN Health, CNN Saúde. How an increasingly popular supplement landed a man in the hospital. Então a gente vai ver exatamente esse artigo. Provavelmente a gente não vai conseguir ler o artigo todo, porque nós vamos explorar parágrafo por parágrafo, ver vocabulário, eventuais aspectos de gramática que se fizerem necessário, que eu vou pegar também algumas palavras, algumas explicações de gramática, mas legal, tem um conteúdo de gramática bem completo, tem um curso completo de gramática disponível, tá? Para vocês através das playlists. Então vamos lá. O que está falando no título da matéria? Vou dar só um pequeno zoom, depois eu vou fazer um zoom maior, tá? Referente à matéria. Vou deixar o link da matéria para vocês poderem acompanhar também. Tem diversos outros vídeos de vocabulário aqui disponíveis no canal. Então, vamos lá. Como, How é como em inglês, Como porque an é um artigo indefinido, significa um ou uma. Geralmente, nós usamos an antes de sons vocálicos, então nós temos an increasingly. Caso eu tivesse um som consonantal, logo após o artigo, eu usaria o artigo a ao invés de an, Então é um artigo indefinido, significa uma. Então, como suplemento, no sentido de suplemento alimentar, é crescentemente popular, increasingly, significa crescentemente. Eu vou mostrar aqui para vocês um aspecto interessante, que nós temos, por exemplo, o verbo increase, que é o verbo aumentar, Aumentar no sentido de aumentar mesmo. Increase, aumentar a quantidade de alguma coisa, Então, increase é aumentar. Temos decrease, que é decréscimo, Diminuir a quantidade. Então, aqui nós temos antônimos, Increase, decrease. Vou aumentar o tamanho da letra aqui. Increase the size of the letter, of the text. Aumentar o tamanho do texto. Então, increase aqui é um verbo. Eu posso transformar essa palavra em um advérbio, certo? Eu posso colocar, por exemplo, increasing e transformá-la em um adjetivo, para dizer que alguma coisa crescente. Por exemplo, eu posso dizer increasing demand, uma demanda crescente. Increasing demand. Então, na verdade, parece ser um verbo, não é um verbo nesse caso, é um adjetivo, está acompanhando o substantivo, o noun, que é substantivo em inglês, noun. Está acompanhando o substantivo demand, está caracterizando a palavra. Então, eu transformei em um adjetivo. E eu posso transformá-lo ainda em um verbo. Aliás, em um advérbio. Increasingly.
A partir do momento que eu acrescento o sufixo ly, eu transformo esse adjetivo ou esse verbo no tempo contínuo, né? Porque o ing, ele caracteriza tanto o tempo contínuo, o gerúndio, quanto a formação de adjetivos. Tudo vai depender do texto que você estiver lendo, tudo vai depender do contexto. Então, assim, não existe uma regra absoluta, eu estou dando alguns exemplos de aplicação. Então, no caso, o ly, traduzindo rasteiramente, seria o equivalente ao nosso sufixo mente. Então, increasingly, crescentemente, de forma crescente, né? Algo que está aumentando gradativamente, por exemplo. Então, esse é o exemplo, tá? Que se aplica aqui no texto. Então, how an increasingly popular supplement. Então, como um suplemento crescentemente popular, ou seja, que vem aumentando a sua popularidade, landed a man in the hospital. Então, vamos entender aqui o contexto. Land é aterrissar. Ele tem a ver, por exemplo, quando eu falo assim, the plane has just landed. Ou seja, o avião acabou de aterrissar. No caso, eu interpretaria no sentido figurado. Então, como um suplemento crescentemente popular, né? Jogou o homem no hospital, né? Ou seja, levou o homem ao hospital. Então, nós vamos entender por que o homem foi parar no hospital, né? Acho que o termo mais adequado seria isso, né? O homem foi parar no hospital, landed in the hospital, devido a um suplemento crescentemente popular, tá? Agora eu vou aumentar aqui o tamanho da letra, porque nós vamos começar a ver. Estamos vendo aqui uma foto de brócolis. Deixa eu aumentar aqui, diminuir e aumentar, e vice-versa. Aqui temos uma foto, né, e uma legenda. Ó, fotos. Delicious Mediterranean Diet Foods. Vou ter que aumentar mais a letra, porque não está muito visível. Peraí. Só um minuto. O que eu fiz de errado, gente? Então, aqui, ó, fotos. Comidas, né, ou alimentos, né, que food é comida. E também alimentos da dieta mediterrânea, deliciosos, tá? E aqui, gente, nós temos uma série de fotos referentes a alimentos e tem alguns comentários. Nós vamos pular essa parte. Aqui tá falando de quinoa, blueberries, enfim, isso não é a matéria propriamente dita, mas ele é útil, né? Porque ele fala numa série de questões referentes à nutrição aqui, aparentemente, né? Pelo que eu tô vendo. Mas a gente vai focar na matéria, alright? Porque a gente quer entender esse título aqui da matéria, o que que tá acontecendo. Então vamos lá. A British man's overdose on vitamin D is a cautionary tale for people who are considering adding supplements to their lives, according to a paper published Tuesday in the journal BMJ Case Reports. Então, a British man, um homem britânico, certo? A British man's overdose. Então, aqui nós temos o caso genitivo, o apóstrofo S. Então, há uma overdose de um homem britânico, né? Então, uma overdose de vitamina D, né? Overdose de quê? De vitamina D. Então, aqui nós temos a preposição on para caracterizar essa overdose, do que se trata. Então, uma overdose de vitamina D de um homem britânico.
Então, observe que o caso genitivo é isso, né? Basicamente, o que vem depois está relacionado ao que vem antes do apóstrofo S. Então, quando eu falo assim, overdose de vitamina D, referente a quem? Ao um homem britânico, alright? É um conto, né? Uma história, um conto. É cautionary. Caution significa cuidado, né? Cuidado, atenção, ou seja, é um conto de alerta, né? É algo que é um conto, uma história, uma situação de alerta para as pessoas que estão considerando no sentido de pensando em fazer alguma coisa. I'm considering traveling abroad. Estou pensando em viajar para o exterior, por exemplo, né? Estão considerando adicionar suplementos para as suas vidas, né? Então, primeiro, nós temos aqui are considering. Aqui nós temos o tempo contínuo, porque nós temos o verbo to be, né? Nós temos o are. Verbo to be pode ser am, I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Tudo isso que eu tô falando aqui de gramática, eu estou pontuando algumas questões, tá? Mas lembrando que os meus vídeos de gramática explicam de forma pormenorizada todas as situações essenciais da gramática. Então, você vai conseguir pesquisar esses tópicos abrindo a página principal do canal. Mas aqui eu dou uma explicação básica, mas se você quiser mais detalhes, eu recomendo você assistir aos demais vídeos. Então, pessoas que estão considerando. Então, nós temos aqui o tempo contínuo, que é o verbo to be, né? Mas o verbo principal é seguido de ing, né? Então, isso é o present continuous, o presente contínuo. É uma situação no presente contínua, tá? Essa situação pode estar acontecendo no presente ou não necessariamente está acontecendo no momento da fala. Porque quando você fala assim, I'm thinking about it, eu estou pensando sobre isso, não quer dizer que você está pensando no momento da fala, mas é algo que você está considerando, você ainda não tomou uma decisão, então você usa o present continuous. Nesse caso, esse ing é de um tempo contínuo, então aqui ele realmente é um verbo, ao contrário do título da matéria, que a gente tem, que eu mostrei para vocês, que increasing pode ser um adjetivo. Não é o caso aqui. O increasingly é um advérbio, tá? Ele está alterando o sentido do adjetivo popular, tá? Ele está reforçando, crescentemente popular. Né? Vamos ver onde que eu parei. Então, estão considerando adicionar suplementos. Então, aqui nós temos o tempo contínuo duas vezes, né? Uma construção estranha de frase. Por quê? Você que não está muito familiarizado vai ver, gente, por que eu tenho dois verbos com ing seguidos? Aqui ele acaba tendo até uma ideia de infinitivo. Eu estou considerando fazer alguma coisa. Estou considerando as pessoas que estão considerando adicionar suplementos. Então, assim, o fato de ter ing não quer dizer que é um tempo contínuo. Ele pode ser traduzido, né, como infinitivo, né? Eu estou colocando ing aqui, mas ele está seguindo o verbo consider. Consider doing something, né? É muito comum no inglês também você ter alguns verbos. É muito comum você ter... Deixa eu voltar aqui. É muito comum você ter no inglês alguns verbos que, caso eu tenha um outro verbo após, esse verbo vem com ing.
E outra regra gramatical que também é muito comum é após preposições os verbos que tiverem, né, após preposições, eles também terão que vir com ing, né? Por exemplo, eu falo assim, thinking of doing. Eu estou pensando em fazer alguma coisa. I'm thinking of doing something, né? Isso aqui é uma abreviação, tá, gente? Uma abreviação de something, né? É muito comum também você ver essa abordagem. Então, o ing, eu explicaria a utilização do ing. Nesse caso, no texto, eu entendo que é porque vem depois do verbo consider, né? Porque consider doing something, eu considero fazer alguma coisa, considero ou estou pensando em fazer alguma coisa. Então o verbo principal, o verbo que vem depois de um outro verbo, vem com ing. Aí você me pergunta, Thales, como que eu vou saber se o verbo vem com ing? Quais verbos exigem que o próximo verbo venha com ing? Bom, basicamente é memorização mesmo. Então, a prática vai acabar ajudando você nesse entendimento. Então, é com a prática. Então, assim, quanto mais textos você ler, quanto mais contato com o idioma você tiver, naturalmente você vai assimilando. Ah, depois desse verbo, um outro verbo vem com ing. Então, assim, não é o famoso decorar. Eu tenho que decorar os verbos? Não. Você não tem que decorar nada. Você vai assimilando aos poucos mesmo, né? Que é assim que a gente aprende. Esse aprendizado, digamos assim, de longo prazo, tá? Então, vamos voltar aqui no texto. Então, estão considerando adicionar suplementos para as vidas, né? Aqui nós temos lives. Lives aqui é plural do substantivo life. É um plural irregular, tá, gente? Porque o plural de life não é lives. Não. O plural de life, você tira... Aqui, ó, ele termina com FE, certo? Eu vou pegar uma outra palavra que também termina com FE para mostrar para vocês uma regrinha de plural. Life. O que eu faço? Eu tiro o FE, então eu vou apagar o FE e vou acrescentar VES. Então, life... Acabei tampando, né, gente? Acho que vocês acabaram não vendo. Peraí. Life, certo? Você tira o FE e coloca VES. Essa é a regrinha. Wife, que é esposa em inglês, mesma coisa. Você tira o FE, VES. Outra palavra aqui que eu tô me lembrando que tem o mesmo pattern, o mesmo padrão, que é knife. Não é knife não, tá, gente? Você não pronuncia o K, é knife. Você tira o FE, VES. Tá? Também é o aprendizado pelo exemplo e você vai assimilando o padrão e vai entendendo a regra, né? Porque você não vai estudar a regra seca, você vai visualizar exemplos e a partir desses exemplos você vai aprendendo, né? Esses tópicos essenciais. Então, entenderam por que lives aqui está no plural, né? As suas vidas. Então, nós temos aqui uma palavrinha que é their. Their é um pronome adjetivo ou adjetivo possessivo, né? Costuma variar essa denominação, né? Tem gramática que fala que é um pronome adjetivo, tem gramática que fala que é possessivo adjetivo. Enfim, eu prefiro falar que é um pronome adjetivo porque ele funciona como adjetivo, ele está acompanhando o substantivo lives, né? Então, é a vida de quem? A vida das pessoas, a vida delas. Então, nós temos aqui esse pronome their, que remete à palavra people, né? A vida de quem? Das pessoas. Their. Tá? Então, é um pronome adjetivo.
Lembrando que there, ele está remetendo ao pronome pessoal, né? O pronome sujeito, né? A gente fala pronome pessoal no português, né? Em inglês eu vejo essa nomenclatura aqui para falar que é o pronome sujeito, que é um pronome que funciona como sujeito. They, que é eles ou elas. O there não é um pronome sujeito, é um pronome adjetivo, funciona como adjetivo. Alright? Let's get going. Então, vamos continuar. Vírgula, de acordo com, according to, né? Essa expressão também já apareceu em outros artigos que a gente fez leitura comentada, né? De acordo com um estudo, aí você vê paper. Paper é estudo acadêmico, artigo acadêmico. Então você pode falar paper de modo geral. Então, em um artigo publicado, published. Então nós temos o verbo publish, que é o verbo publicar, e temos aqui o acréscimo do sufixo ed, né, que é o passado e o particípio passado de verbos regulares é formado pelo acréscimo do sufixo ed, né, são verbos regulares. Então, quando eu falar de acordo com papel não, de acordo com o artigo publicado, então aqui é o particípio, né? Publicado terça-feira, Tuesday, no jornal. Aí esse journal é uma publicação, um periódico, tá? Um periódico acadêmico, uma publicação acadêmica, a gente costuma falar journal, que se chama BMJ Case Reports, tá? Os reportes de caso BMJ. Então vamos ver o próximo parágrafo. Então observe, eu gosto muito de leitura comentada, e eu espero que vocês gostem tanto quanto eu, porque ele permite você estudar uma série de questões em um exemplo prático, né? Que é um artigo, uma reportagem, e a gente vai dissecando esse artigo. Eu, pelo menos, assim, na minha humildade, eu não vejo essa abordagem em lugar nenhum na internet. Então, assim, eu acredito que ela é útil. Se eu tivesse tido essa abordagem quando eu estava começando a estudar inglês, eu aprenderia muito mais, né? Porque a gente aprende muito pelos exemplos. Mas vamos voltar. Vamos ler o parágrafo seguinte, alright? After a visit with a private nutritionist, the man began taking more than 20 over-the-counter supplements every day, including 50,000 international units, IU, of vitamin D 3 times a day. That's a dose hundreds of times higher than standard nutritional recommendations. Então vamos lá. Após, after é após ou depois, certo? Após uma visita. Inglês é bom, gente. Vários idiomas, né? Que tem semelhança ou conversam com a origem latina, né? Do português. Tem várias palavras que têm radicais similares e que permitem a você traduzir ou entender o que a palavra significa. É uma coisa prática? Mas existem armadilhas, existem falsos cognatos, né? Tanto no inglês, no espanhol. Eu não sei nada de espanhol, mas eu sei que existem várias palavras que no espanhol você vê a palavra, acha que é uma coisa e é outra. Então, em inglês também tem isso. Mas não é esse caso. Visit é visita, né? Então, after é após. Uma visita com um nutricionista particular, né? Private. Tá vendo que eu tô usando aqui o artigo indefinido a ao invés de am? Porque eu tenho aqui um som consonantal nesse adjetivo aqui. Então, assim, ele concorda, entre aspas, com o som que vem imediatamente após o artigo,
Então, após sons consonantais, por que eu tô falando som? Porque tem palavras, né? Quando você estuda, inclusive fonética e tal, você vai perceber que existem palavras que começam com som, com uma letra, por exemplo, a letra H. Ela pode ter som consonantal e pode ser som vocálico. Então, quando eu falo, por exemplo, como você leria essa palavra? Hour. Então, an hour. Então, tem um som consonantal ou vocálico? Vocálico. Agora, essas outras palavras aqui, ó. Você tem horse, hospital. São sons consonantais. Então, eu não posso usar an horse. Então, a horse ou a horse, a hospital. Então, é o som que determina, tá? Se você vai usar a ou an, tá? Ai, gente, enquadrar para ficar bem aqui. É o som, não é começar com consoante ou começar com vogal. Então, muito cuidado aí para você não cair nessa armadilha, tá? Após uma visita com um nutricionista particular, o homem, então aqui nós temos um artigo definido, né? The, ou a, os e as. O homem começou. Aqui nós temos acho que é o primeiro verbo irregular do texto, né? Que a gente está abordando aqui. Began. Began é o passado simples do verbo begin, tá? Begin. Began. Began. Quando você acessa uma gramática ou procura na internet, geralmente a lista de verbos irregulares, que são aqueles verbos cujos passados e particípios passados não se dão acrescentando o sufixo ed, você vai ter uma lista, né? A comprehensive list, uma lista compreensiva, extensiva de verbos irregulares e que você tem que memorizar para poder usar tanto na fala corretamente quanto na escrita. Fala, escrita, ou seja, o inglês formal. Porque existem alguns tempos verbais, por exemplo, os tempos perfeitos, que a gente usa a terceira coluna do verbo, que é o past participle, que é o particípio, ou particípio passado. O passado simples, por sua vez, é a segunda coluna, e aqui o infinitivo, ou o bare infinitive, que é o infinitivo sem o to, né, que os verbos são to begin, to buy, né, a gente coloca a preposição, e tirando o to, ele vira um bare infinitive, né, que é um infinitivo nu, digamos assim, sem a preposição to, ou o presente simples também, né? Então, begin, began, begun. Eu já comentei em alguns vídeos que eu gravei, né? Dentre os 700 plus vídeos, mais de 700 vídeos que eu já gravei, eu já comentei que a abordagem, como que eu memorizei esses verbos? Que tem muito verbo, né? São mais de 100 verbos. Lá na sexta série, em 1994, para ser mais exato, eu tive uma professora no primário, ali no ensino fundamental, que ela fazia assim, olha, gente, vocês vão memorizar aqui os verbos. E eu vou ditar, e eu vou tomar, digamos assim, vocês vão ter que falar os verbos corretamente. Então, ela escrevia os verbos no quadro, ou eu não lembro exatamente como que era, contar essa historinha para você, já contei essa historinha antes. Aí ela falava, ó, begin, began, begun. Aí a gente repetia, begin, began, begun. Todo mundo repetia. E depois a gente virava a cara fora do quadro, né? Porque as coisas estavam escritas no quadro, os verbos, e a gente tinha que repetir os verbos sem olhar para o quadro. Foi assim que eu memorizei todos os verbos irregulares. Foi assim.
Todos assim, né? Os mais comuns lá que tinham Eu não lembro exatamente se foi na sexta série ou se foi no primeiro ano do ensino médio. Enfim, eu tô meio confuso. Não, na verdade, acho que foi na sexta série, sim. Por que eu tô dizendo isso? Memorizar verbo, uma coisa é decorar, ou memorização de curto prazo para você poder fazer uma prova. Você tem que saber escrever o verbo no passado, o verbo no particípio, porque vai ter uma lacuna, um campo em branco lá e você vai ter que preencher. Como que é o passado do verbo begin? Né? Você tem que escrever o verbo no passado. Aí eu tinha que decorar, entre aspas. Então era uma memorização de curto prazo. Mas eu acabei memorizando e não esqueci mais. Não é a abordagem que eu recomendaria a vocês. Eu recomendaria aprender pelos exemplos, tá? Toda essa historinha é só para reforçar que o aprendizado pelo exemplo, vendo o exemplo na frase, fica melhor, né? Para você entender melhor. Então, o homem começou a tomar, began taking. Lembra que eu falei com vocês que existem alguns verbos que, quando eu tenho outro verbo, esse verbo vem com ing? Aí assim, Thales, parece uma coisa óbvia, né? Porque a gente já viu um exemplo. Nem sempre, né? Igual aquele meme, né? Vocês são lembrados sempre por Ana Júlia? Nem sempre, nem sempre. Pois é. O que acontece? Existe a locução verbal, né? Que é a combinação de um verbo mais outro verbo. Quando eu falo assim, I like to study. Eu gosto de estudar. Eu usei a preposição to para ligar dois verbos. Então, assim, tem alguns casos que eu uso preposições para ligar um verbo com o outro. E tem casos que eu não uso preposição alguma. Eu pego o verbo seguinte e coloco com ing, né? E é o caso aqui do verbo begin. Existe uma série de verbos que segue esse padrão, que é o famoso decoreba, mas que você não vai decorar nada. Você vai... De tanto você ver um verbo e um outro com ing, você vai assimilando aos poucos, tá? Então, o homem começou a tomar no sentido de tomar mesmo, né? De pegar a pílula, tomar mais que, mais que 20 suplementos. Aí nós temos uma expressão, eu vou voltar nela. Every day, todos os dias, né? Aqui é um advérbio de frequência, né? Every day, todos os dias. Every month, todo mês. Every year, todo ano, e assim por diante. Aí nós temos over the counter. Eu entendo, eu não lembro exatamente o sentido, mas eu entendo, porque counter é o balcão da farmácia, certo? Quando eu falo over the counter, é acima do balcão. Ou seja, eu entendo que é algo que você compra sem receita médica, mas eu vou verificar se é isso mesmo, tá? Tem que verificar. Certeza absoluta. Deixa eu colocar aqui. Over the counter, meaning... Eu sempre faço assim, gente. Eu coloco o significado da... Aí, acertei. Acertei, isso mesmo. Eu coloco a expressão over the counter e meaning, significado. Então, a gente vê aqui o que significa. O que é um over the counter? Significa uma compra, purchase, que é uma compra, né? Purchase, compra, varejo, comum, ou seja, uma compra comum, sem necessidade de uma prescrição ou licença. Então, é aquilo que você compra de uma forma rápida, sem recomendação médica, sem prescrição, né? Então, nós temos over-the-counter medicines. Aqui, inclusive, ele tá com hífen, né? Já falei também em vários vídeos meus.
Eu inclusive tenho alguns vídeos exclusivos para isso, para tratar dessas combinações, essas formações de adjetivos utilizando o hífen, né? Para você juntar. Você pode juntar numeral, artigo, né? Para formar um bloco de adjetivo, né? E eu já expliquei essas propriedades aí, de várias questões. Então, suplementos sem receita médica. Então, ele começou a tomar mais de 20 suplementos todos os dias. Imagina. Incluem 50 mil unidades internacionais, EU, né, que é a sigla, né, de International Units. Já comentei também em outros vídeos que separador de milhar em inglês é vírgula, tá? Então, é 50,000, na verdade eu estou dizendo que é 50 mil. 50 mil unidades internacionais de vitamina D, 3 vezes ao dia. 3 times a day. Então, aqui está indicando uma periodicidade, a frequência com que ele faz alguma coisa. Então, 3 times a day. Se eu dissesse 2 vezes por dia, eu diria como? Twice a day. Então, 2 vezes é twice. Uma vez, once a day. Uma vez por dia, once a day. E aqui você vai mudando, né? Uma vez por dia, once a day. Uma vez por semana, once a week. 2 vezes por semana, twice a week. 4 vezes por mês, 4 times a month. 4 vezes por mês, né? Você pode usar a ou per, né? Já vi também. 4 times per month. 4 vezes por mês ou 4 times a month. Também é uma outra forma de você escrever, tá? Então, a gente pode depreender que ele está tomando vitamina pra caramba, né? Essa é uma dose, that's a dose. Então, aqui nós temos o pronome demonstrativo, that, que é esse, essa, isso, ou aquele, aquela, aquilo. Então, that's é a forma abreviada de that is, ou seja, isso é, tá? Isso é uma dose centenas de vezes, hundreds of times. Times aqui é vezes, né? Então, centenas, hundreds, centenas de vezes maior. Então, aqui nós temos o comparativo de superioridade. High é alto, elevado. Quando eu falo higher, é maior. Maior é o comparativo de superioridade. Para adjetivos curtos, entre aspas, que são adjetivos de uma sílaba ou 2 sílabas, né, monossílabos e 2 sílabas, nós formamos o comparativo de superioridade acrescentando o sufixo ER, tá? Higher than, mais alto, mais elevado que, né? Mais alto que as recomendações nutricionais padrão, né? Standard padrão. Então, é uma dose muito maior do que é recomendado pelos nutricionistas, alright? Então, vamos ver o que aconteceu com esse homem aqui. Within a month, the man began suffering from nausea, abdominal pain, diarrhea, and repeated bouts of vomiting, along with cramping in the legs and ringing in the ears. Nossa Senhora. Dentro de um mês. Então, within a significa dentro de. Within a month, ou seja, dentro de um mês, dentro de um período de um mês, né? Within é dentro de, nesse sentido, né? Within a month, dentro de um mês, o homem começou a sofrer. Lembra que aqui, ó, o verbo began aqui voltou aqui, ó. Então, nós temos began aqui. O verbo seguinte vem com ing.
Began aqui também, o verbo também vem com ing. Tá vendo? O homem começou a sofrer. Suffer é sofrer. Então, o homem começou a sofrer de. From aqui é a preposição que indica origem. Começou a sofrer de náusea, dor abdominal, diarreia e repeated bouts of vomiting. Bouts eu imagino que são ocorrências. Eu entendo que seja isso. Deixa eu ver aqui. É bom que a gente vai vendo outras palavras. Vou colocar bouts, meaning. Tá? Deixa eu colocar aqui. Eu sempre prefiro, bouts of vomiting, bouts of diarrhea, bouts of coughing, bouts of screaming. Ou seja, é algo que é contínuo, né? Eu entendo que é isso. O que é bout of something? Olha só, what is a bout of something? O que significa dizer um bout de alguma coisa? É algo... Aqui, ó, outbreak attack, tá? É um surto, um ataque. É uma sessão, algo que acontece com muita frequência. Sabe quando você começa a vomitar e não para? Vai vomitando, vomitando, vomitando. Então, quando você vai passando mal, é nesse sentido, né? Então, a bout of something. Is bout a correct word? Bout é uma palavra correta? Sim. Tá vendo? Período, sessão. Lembra que eu falei sessão? A bout of illness. Uma sessão de adoecimento, de doença, né? Então, sessões repetidas de vômito, junto com cramping in the legs. Cramping, eu acho que é cãibra. Deixa eu ver se é isso mesmo, tá? Deixa eu me confirmar. Aí você fala, nossa, Thales, você não sabe todas as palavras do mundo? Não, não sei todas as palavras do mundo. Mas a maioria das palavras que eu pesquiso, boa parte delas, ou a maior parte delas, eu entendo pelo contexto, né? Porque o contexto é mais importante do que você traduzir a palavra isoladamente. Eu já comentei isso. Inclusive, é uma estratégia, né? De tradução. E é uma estratégia de compreensão mesmo de texto, porque nem todo texto que você lê, você conhece todas as palavras, né? Nem em português você sabe todas as palavras. Você vai falar, o que é isso? Né? Mas o importante é você pegar a ideia do texto, né? Get a grasp of the ideas covered in the text. As ideias cobertas aí no texto. Cólica. É cólica, tá? Eu cismei que era cãibra. Deixa eu ver como que é cãibra em inglês. Vamos ver aqui. Cãibra. Cãibra English. Cãibra in English. Cramp. É cramp também. Tá vendo? Eu acertei. Indiretamente. Tá vendo? Então, cãibra pode ser cramp. Tá? Painful stiffening of the muscles, ou seja, é um enrijecimento, né, endurecimento doloroso dos músculos. Então, cramp também pode ser cãibra, mas nesse caso aqui eu entendo, cãibra não é cólica, porque você não vai ter cólica na perna, né? Resumo da ópera. Eu já sabia o que era a palavra, né? É cãibra nas pernas, mas pode ser cólica também. Mas nesse caso é cãibra, né? Nunca vi cólica na perna, né? Cramping in the legs, ou seja, cãibra nas pernas. And ringing in the ears. O que é ring? Ringing in the ears. É o famoso zumbido no ouvido, né? Porque ringing... fala assim, the phone is ringing, o telefone está tocando, é aquele som, né? Então, ringing in the ears significa, na prática, o zumbido, né? Um som, um zumbido, um tinido contínuo
nos ouvidos, in the ears, nos ouvidos, tá bom? Bom, já temos 44 minutos de vídeo, eu vou parar por aqui, mas lembrando que temos muito mais coisa aqui. Aqui tá falando de níveis recomendados diários. Vou deixar a matéria toda aqui para você ler, right? Geralmente, esses vídeos de leitura comentada tem o objetivo de ler o texto todo mesmo, não. A gente vai lendo, vai dissecando, vai vendo um tópico gramatical, vai vendo uma palavra. Olha o tanto de coisa que a gente já viu nesse tempo todo. Então, essa é a ideia da leitura comentada, é ensinar gramática e vocabulário através de um texto da vida real, né? E eu gostaria de finalizar o vídeo dizendo para vocês assinarem o canal, né? Subscribe to the channel, hit the notification bell, ative o sininho da notificação, que aí você vai receber as atualizações. Eu gravo vídeo com bastante frequência. Estava gravando com menos frequência que o desejado, porque eu viajei nas férias. Agora voltei, né? Passei um pouquinho de raiva hoje, mas enfim, né? Quem nunca, né? Who never? Quem nunca? Mas enfim, tô gravando os vídeos aqui pra gente poder manter contato. É uma forma de eu manter o contato com o idioma, né? Que eu gravo vídeos de leitura comentada de nível básico, com explicação em português, e também os vídeos inteiramente em inglês, que são o Read and Talk About, que aí ele não tem foco em gramática e vocabulário, ele é mais um bate-papo sobre o assunto. Aí o foco ele passa a ser o assunto do texto. Então é isso, gente. I hope you enjoyed today's video. Espero que vocês tenham gostado. See you next time. Até a próxima.